Pessoal, dando sequência aqui, porque o que eu falei, o aparelho aqui foi até 22 minutos e acho que devido a uma ligação externa, às vezes tem interferência. Aí cortou a gravação e eu vou dar continuidade aqui. Eu estava falando sobre os pedidos e críticas ao presidente Temer e alguns políticos. Tá? Eu estava falando lá da parte de reconhecimento e valorização, né? Falando que o presidente colocou só políticos no seu governo e alguns ainda com problemas na justiça. Mas tirou esse que estava com problema na justiça, parabéns. É obrigação do governo federal analisar currículos daqueles líderes e pessoas que ajudaram nas manifestações em outras ações para fazer as mudanças que o Brasil precisava e fazer algumas mudanças que ainda precisam ser feitas, né? Tem alguns dos líderes e algumas pessoas que ajudaram a mudar o Brasil com excelente currículo, que pode ajudar o governo ocupando cargos. Não é proibido, senhor presidente, as pessoas ocupar cargo, crescer profissionalmente. Tem alguns líderes aí que são funcionários de carreira, eles querem crescer também. Tá? Tem alguns que querem crescer no setor privado, outros querem crescer no setor público, só que você não vê valorização nenhuma. Continua aquele esquema ainda, que eu acho errado, de valorizar só político. E outras, as mudanças não foram feitas pelos políticos. Os políticos foram as ferramentas que votaram, ferramentas no sentido, né, positivo, de executar a ação lá, de fazer a votação e aprovar o impeachment, aprovar outras ações de lei, outras normas que precisam ser feitas. Mas quem causou, quem fez acontecer as mudanças são as pessoas que foram para as ruas, que executaram eventos, cobrando a ação dos políticos para fazer as mudanças. Esses são os principais atores da mudança. Não são os políticos. Os políticos também, parabéns pelo trabalho que eles fizeram. Mas não são os principais. Os principais são os atores que foram para as ruas, os líderes que convocaram as manifestações. Esses devem ser prestigiados também. Lógico que os políticos também têm que ser prestigiados. Mas por que deixar de lado todos os líderes de manifestações, pessoas com altos currículos, excelentes currículos, vamos dizer assim, né? Então, é isso que a gente fala aqui nesse item, tá? Vamos dizer assim, eu falei aqui do excelente currículo que alguns têm, né? O Brasil precisa valorizar quem realmente merece. Você parar com esse negócio de não valorizar quem realmente merece. Precisa mudar isso no Brasil também, tá? E quem é autor de planos, precisa valorizar essas pessoas, né? Dar a César o que é de César, ok? Eu, por exemplo, idealizei o Plano Real, idealizei e criei o Plano Real, tá? Em 8 de agosto de 1993. Essa data quem tem é apenas eu e o ministro Fernando Henrique, na época, ex-presidente Fernando Henrique, que era ministro, que recebeu a carta minha com todo o plano. Então, só que cadê a valorização do Jorge Matos? Lógico que eu me sinto muito satisfeito de ter ajudado o Brasil e continuo me sentindo muito satisfeito por isso, né? Mas cadê a valorização da minha pessoa? Né? Cadê convite para crescimento profissional? Isso, realmente, o presidente Fernando Henrique errou, os políticos do PSDB erraram por não ter me valorizado. Isso eu tenho que reclamar aqui. Tem que passar limpo, eu falo na cara o que tem que falar. Não podemos ficar falando pelas costas, nós temos que falar na cara. Tem que ser verdadeiro na frente e atrás das pessoas, tá? Então, precisa parar nesse país. Uma das coisas que precisa melhorar é valorizar quem merece. Dar valor para quem merece. A pessoa quer ter mérito, que lute por isso. Agora, quem tem mérito não são valorizados. Precisa acabar com isso. Tem que valorizar, tá? E aqui eu vou falar sempre isso. Sempre, tá? Então, e agora, que me sinto muito satisfeito de ter ajudado o Brasil, não há dúvida. E vou falar sempre isso. O que eu fiz, todas as ações que eu fiz para ajudar o Brasil, em tudo na vida. Vou falar, né? Então é isso aí. Então tem que valorizar sim. Quem não valoriza está errado, ok? Então, renegociação agora da dívida do Estado. Eu quero falar aqui dos Estados, né? Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, o governo mundial, deixa eu fazer um parênteses aqui rápido. O governo mundial ele defende capitalismo com dignidade, não é capitalismo selvagem, capitalismo com dignidade para todos os países. E nós estamos batalhando muito por isso. O Brasil ainda não tem capitalismo com dignidade. Eu tenho um país aí que eu fui lá visitar, que é os Estados Unidos, fui em 2013 visitar. Eu percebi que lá sim, se não é 100% capitalismo com dignidade, mas chega perto. Então nós temos que seguir como exemplo, tá? Não conheço todos os países ainda, preciso estudar alguns países ainda para saber qual é que chega próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o que é capitalismo com dignidade? É o país onde
todo o sistema econômico do país converge para a dignidade das pessoas. Sistema econômico, político, etc., converge para a dignidade das pessoas. E dignidade das pessoas, qual é o principal item? Qual é o principal? Que a pessoa depende para ter dignidade. Não é só isso, mas é o principal. É renda. Certo? Então você vai nos Estados Unidos, o salário mínimo lá é em torno de 3 mil reais. Isso já é um salário digno para salário mínimo. Tá? O nível segundo grau é muito melhor que no Brasil. Já tem dignidade também o salário de segundo grau lá. Né? Que eu defendo que é em torno de 6 mil. Lá ultrapassa 6 mil. Para quem exige segundo grau. O nível superior lá ganha acima de 15 mil de piso. Que é o que eu defendo como renda digna. Tá? Esse projeto de renda digna no Brasil já tem há mais de 20 anos registrado em cartório. É um projeto meu. Tá? Mais de 15 anos. E cadê? Por que não avança? Está errado. Os políticos brasileiros, o sistema político está errado. Tem que fazer avançar isso. Chega de nivelar pela miséria no Brasil. Aqui no Brasil todos ganham mal, com exceto muito poucas pessoas aí que ganham alguns salários bons, muito pouco. Mas a grande maioria ganha um salário de miséria, seja nível básico, nível segundo grau, nível terceiro grau. Precisa mudar isso, ok? Então é só um parênteses que eu falei aqui do que quer dizer capitalismo com dignidade. Agora, falando da renegociação de dívida dos estados. São Paulo, para mim, o estado de São Paulo, para mim, né, não deve nada a ninguém. Senhor presidente Temer, senhores políticos do Congresso, não deve nada a ninguém, isso precisa ser revisto. Por quê? São Paulo, quase nada volta para cá do que é arrecadado aqui. Vamos colocar os pingos nos is. Vamos colocar os pingos nos is. São Paulo, para mim, não deve nada a ninguém. Quem deve para São Paulo é a União. São os estados do país que dependem de São Paulo. Tá? Que precisa acabar com esse negócio também. Estado nenhum tem que ficar dependendo de outro estado. Quer sobreviver? Arque com as suas despesas. Isso precisa mudar nesse país. Tá? O São Paulo era para pagar o melhor salário do mundo. Ou um dos melhores salários do mundo para os seus servidores. Ou para os seus habitantes no setor privado. Se não fosse esse absurdo de pegar quase tudo arrecadado aqui e mandar para Brasília. E lá ainda manda para outros estados que a maioria depende do estado de São Paulo. Precisa acabar com esse negócio. Vamos colocar pingo nos is. Quase todo o dinheiro de São Paulo tem que voltar para cá. Eu fiquei sabendo que só 4% volta para cá. Precisa confirmar isso. Precisa confirmar. Mas é um absurdo. Né? O senhor José Serra falou que ia tentar mudar isso. Agora ele foi para ministro. Eu peço aí que os senadores e deputados tentem mudar isso. O senhor Zé Aníbal, que foi lá para o lugar do José Serra, tenta mudar isso. Tá? É um absurdo. Tá bom, precisa de um pouco de dinheiro para deixar para Brasília, para manter a estrutura do governo federal. Ótimo, precisa. Mas não precisa deixar tudo lá e só vir 4% para cá. Tá? Vamos aí, sei lá, mandar de volta 90% para cá e deixa lá os seus 10% para ajudar o governo federal, contribuir para manter a máquina. Tudo bem, precisa. Para ajudar um pouco alguns estados, ajudar um pouco, um fundo aí de ajuda aos estados. Esse fundo todo mundo tem que contribuir. Não é só o estado de São Paulo. Tá? Vamos colocar os pingos dos is. Chega dessa palhaçada nesse país. Vamos passar limpo. Fazer o que é certo tem que fazer certo. Vamos fazer sempre certo as coisas. Né? Parar com esse negócio. Né? Então esse negócio de não voltar quase nada para São Paulo está errado. Precisa mudar. Quem deve para São Paulo, eu já falei, eu só repetindo aqui, é a União e os estados que dependem de São Paulo. Outra coisa, os servidores estaduais, não é só de São Paulo, mas principalmente do estado de São Paulo, exceto quem ganha super salário que precisa mudar, isso, se não me engano, o Congresso já aprovou uma lei nesse sentido, tomara que seja para valer, né? Exceto quem ganha super salário que precisa mudar, nada de super salário, mas a grande maioria dos servidores estaduais, né, e qualquer estado também, não são responsáveis por dívida de estado nenhum. Não são responsáveis. E outra, servidores não têm reajuste há mais de 3 anos. Precisa parar com essa palhaçada também. Tá? Exigir contrapartida, dizendo que para pagar dívida de estado, primeiro que São Paulo nem tem dívida. É o contrário. Exigir não reajustar salário do estado, não aumentar a contribuição, e outra, exigindo aumento de contribuição previdenciária. Isso é um absurdo. Senhor presidente Temer, senhor congressista, ainda bem que os senhores congressistas, quero parabenizar os congressistas,
de não ter aprovado esse negócio de exigir contrapartida, principalmente São Paulo. Tá? Acho que mesmo aqueles estados que estão em situação crítica, que não é o caso de São Paulo, não tem que ficar jogando em cima do servidor de lá, não. Os servidores de lá não são responsáveis por dívida nenhuma. Vão atrás de quem são os responsáveis pela dívida. Tá? Vou dar o nome aqui de alguns. Tá? Ó, então, vamos lá. Por que não vai em cima por exemplo, não são só os servidores que moram em cada estado. Em cada estado mora a população de cada estado. Então verifique em toda a sociedade de cada estado. Vá atrás de todo mundo para ajudar a resolver o problema da crise. Principalmente daqueles que erraram. Aqueles que roubaram o estado, que roubaram o setor público. Aqueles que levaram vantagem indevida, que tá cheio de gente levou vantagem indevida, principalmente nos últimos 3 anos do PT. Levaram vantagem indevida, inclusive alguns empresários levaram vantagem indevida. Investigue isso aí, pegue até o último centavo e resolva o problema da crise desses estados. E também de São Paulo. Vá atrás de tudo que aconteceu de errado nos últimos 13 anos. Pessoas que levaram vantagem indevida dentro do estado de São Paulo. Da sociedade, não estou falando de governo do estado, estou falando da sociedade como um todo. Do estado. Vá atrás de tudo que aconteceu de errado nos últimos 13 anos. Tá? E muitas coisas aí ajudado pelo governo do PT a nível federal. Coisas erradas. Vantagens ilegais, ilícitas. Vá atrás desses aí, pega até o último centavo. Para resolver problema de crise. Não vem jogar em cima de servidor, não. O servidor público não é responsável por crise nenhuma. Inclusive, o servidor público é o que está garantindo o funcionamento de quase tudo dentro do estado, dos estados. Tá? Por que o senhor presidente Michel Temer, congressistas, por que vocês não vão atrás dos grandes empresários que concentram renda nos estados? Para ajudar a resolver o problema da crise. Vá lá! É isso que vocês têm que fazer. Tá? Né? Antes de cobrar qualquer coisa de servidor, deve-se resolver muitas outras coisas. Cobrar dinheiro roubado. Tá? Eu quero saber, vocês já foram atrás, senhor presidente Michel Temer, Poder Judiciário Brasileiro, congressista, vocês estão indo atrás de todo centavo roubado que aconteceu no estado de São Paulo, das pessoas que fizeram isso no estado de São Paulo, vocês cobraram, né? Vocês estão cobrando de todos os estados isso? Pegaram até o último centavo de filho aí de ex-presidentes que se enriqueceu do dia para a noite. Vocês foram atrás, já pegaram até o último centavo dessas pessoas? Eu quero saber. E outra, eu quero que, o governo mundial exige isso, inclusive, eu quero que todas essas respostas que eu estou falando aqui, que sejam publicadas diariamente na imprensa. Diariamente, ou pelo menos uma vez por semana. Dá satisfação total do que está sendo feito, coloca na televisão, sim. É na televisão, não é escondido em internet em algum lugar, não. Na televisão, no horário nobre. Todas as coisas importantes passar no horário nobre. Ok? Principalmente dinheiro roubado, centavo por centavo. Tá? Outra coisa, por que vocês prendem os corruptos ladrões? O senhor Poder Judiciário. Outra coisa errada dos senhores do Poder Judiciário. Por que vocês prendem gente que é para ficar preso 20 anos? 3 anos depois vocês estão soltando? Tá errado! Tá errado! Isso é proteger a impunidade. Tá? Então, isso tem que acabar. Tá? Então, falando aqui, antes de cobrar qualquer coisa, o servidor deve se resolver muitas outras coisas. Cobrar dinheiro roubado, prender corruptos, tá? Cobrar devedores do poder público. Tem muitos devedores no país, do poder público. Eu tenho informação aí que tem, somando algumas coisas de dívidas aí de pessoas, físicas, jurídicas, não sei, principalmente jurídicas, diz que passa de 1 trilhão. Eu quero saber, senhor presidente Temer, com total respeito, senhor presidente Temer, eu estou falando aqui, eu estou um pouco revoltado, tá? Mas eu estou falando com respeito com o senhor e com os políticos. Mesmo estando revoltado, é direito de indignar sim. Tem que se indignar sim. Tá? O que você não pode é desrespeitar as pessoas, ofender, né? E falar o que é verdade sempre. Então é o seguinte, eu fiquei sabendo aí que tem dívidas de pessoas, jurídicas principalmente, com a União principalmente, com os estados, que passa de 1 trilhão, se não me engano é dívida ativa. Por que o senhor ainda não foi atrás disso? Por que os congressistas não estão indo atrás disso? Por que o Poder Judiciário ainda não foi atrás disso? Eu quero saber essa resposta. Tá?
Outra coisa, a sonegação no país. Eu quero saber a posição da sonegação. Como é que está a sonegação? Vocês foram atrás até do último centavo ou não? Antes de falar qualquer coisa contra o servidor público, que já ganha uma porcaria, principalmente no estado de São Paulo. Que está errado, porque o dinheiro tudo vai para outro lugar e não fica aqui. Está errado. Tá? Então eu quero saber disso. É o povo também, não é só eu não. O povo, o governo mundial quer saber disso, eu quero saber disso, e o povo brasileiro. O povo de bem, que quer o melhor para o Brasil. Sem comunismo, sem roubalheira. Tá? Então acabou com a sonegação? Já pegaram até 8 centavos de gente que está sonegando esse país, eu quero saber. Tá? Outra coisa, senhor presidente Michel Temer, senhores deputados, senadores e demais políticos. Os senhores estão indo contra a concentração de renda no país ou não? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Qual a contribuição dos milionários do Brasil com todo esse problema da crise aí? Eu quero saber. Primeiro vá atrás deles. Tá? Aí depois tente falar alguma coisa sobre o servidor, se tiver alguma coisa errada. Aí tenta acertar lá. Que não tem coisa errada sobre o servidor. Exceto o super salário, que tem que acabar sim. Tá? E outra, super salário não é só do servidor não. Tem que acabar nesse país e no mundo inteiro. É só vocês lerem a Constituição Mundial. Quem não leu ainda, por favor, leia. O mundo mudou com o governo mundial. É outro. Tá? Então, outra coisa. Esses grandes salários absurdos de jogador de futebol. Tá? Ganhando milhões aí por mês. Milhões. Por que não se cria uma regra contra isso? Tem que ter teto sim. Não tem teto para salário de servidor, funcionário público? Tem que ter teto. Isso não tem nada a ver com comunismo, é deixar bem claro aqui. Eu sou favorável à renda digna, conforme o esforço, conforme a formação escolar. Não tem nada a ver com comunismo isso. E quando eu falo que tem que ter teto no setor privado, também não tem nada a ver com comunismo. Os Estados Unidos colocaram teto no setor privado um tempo atrás, principalmente de executivos de setor de bancário. Tá, e por que o Brasil não faz isso? Por quê? Não é só de jogador, não. É de executivos no Brasil também ganhando milhões. Se acabar com esse negócio, tem que ter teto. Porque senão, se não tiver teto, você não tem como pagar salário digno para os demais. Tá, eu quero saber, senhor presidente Michel Temer, o senhor está indo atrás disso ou não? Não estou vendo. Então responda, por gentileza, no horário nobre. É posição contínua. Essa resposta tem que ser contínua na televisão. Contínua. Sobre tudo. Tá? Os senhores do Congresso Nacional, o que vocês estão fazendo para resolver o problema de concentração de renda, principalmente dos grandes salários? Eu não estou vendo nada. Tá? Então vão acabar com essa bandalheira de ficar jogando culpa em cima do servidor. O servidor correto, servidor honesto. Parar com esse negócio. Tá? Eles não são culpados por dívida nenhuma, não. Tá? Exceto o sobressalário que tem que resolver, e não sei por que não resolveram até hoje. Por que tem que esperar agora para resolver? Tá? Outra coisa, por que algumas categorias ficam tendo privilégio? Precisa acabar com esse negócio também. Tá? Pessoas de nível superior tem que ter um piso e teto é 15 a 30, é 15 a 30. Não é só o judiciário que tem que ter 30 mil, não. Todos que têm nível superior é de 15 a 30. Precisa acabar com esse negócio de regalia, porque eles não são melhores que os demais que têm nível superior. O pessoal do Poder Judiciário não são. Precisa acabar com esse negócio também. Aqui põe o dedo na ferida, aqui não tem medo de falar não. Chega de palhaçada. Tá? E tem outras coisas para você resolver aqui. Eu coloquei até como etc aqui, tá ok? Mas, tá, vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver o tempo aqui. 18, ainda tem um tempo bom até 30. Mas se precisar, vamos fazer a terceira parte. Ok? Então, regulação individual já falamos. PEC do teto. Muito boa ação a PEC do teto. Parabéns aí ao presidente Temer, ao Congresso Nacional por ter aprovado. É uma sugestão que fez parte. Eu fiz essa sugestão. Não vou dizer que eu sou o único que fez a sugestão, pelo menos que eu saiba até agora, fui eu que fiz. Agradeço ao presidente Temer de ter aceito, porque um dos medidas que eu coloquei no Plano Real 2 que eu passei para ele em maio, quando ele assumiu, só gastar o que arrecada, no máximo. Só vai gastar o que arrecada. Só isso. No máximo o que arrecada. Ok? E a PEC do teto vem em direção a isso. Excelente medida. Eu até imaginei na minha vida que já tivesse feito alguma coisa lá atrás, mas não tinha feito, outro absurdo. Aí eu tive que colocar, ó, gastar o que arrecada. Né? Né? Então o que acontece? Só gastar o que arrecada. Então tá aqui. Só que essa medida boa, ela precisa ser melhorada. Tá?
você não precisa gastar só a despesa do ano passado, resultado pela inflação. Não, você pode melhorar essa medida. Por exemplo, se a arrecadação aumentar, qual é o problema de gastar um pouco mais além da inflação? Se a arrecadação aumentou, qual é o problema? Então você pode melhorar da seguinte forma. Vai gastar no máximo, por exemplo, educação. No máximo vai gastar, sei lá, tem um piso, o piso eu sei que tem, mas vamos supor que seja 25% do teto, a educação. No máximo 25% do que arrecadar para a educação. Qual é o problema? Naquele ano você arrecadou mais? Não tem problema nenhum. Saúde, no máximo vai gastar 25%. Eu estou chutando aqui, não é isso que eu estou falando, mas é um exemplo. Então, qual é o problema? É um percentual de teto do total que arrecada. Por exemplo, essa medida que eu estou falando aqui, ela é até melhor do que foi aprovada. Se amanhã cair a arrecadação, você vai gastar menos. Não vai gastar a despesa do ano passado mais a inflação. É menos. Porque a referência é o que arrecadou. Então isso precisa melhorar. Ok? Vamos ver aqui. A gente pode gastar um percentual do que se arrecada, deixando um percentual para investimentos. É a melhor forma de se fazer. É um aperfeiçoamento. Reforma da Previdência. Vamos lá. Não deixar ninguém de fora. Reforma da Previdência. Precisa parar com esse negócio de ficar protegendo categorias aí, seu presidente Temer. Senhor Congresso Nacional, não aceitem deixar ninguém de fora. As Forças Armadas têm que estar junto, os bombeiros têm que estar junto, os policiais militares do país inteiro têm que estar junto da reforma. Vamos parar com esse negócio de ficar protegendo categoria. Eles não são melhores do que ninguém, do que qualquer ser humano no Brasil. Não são melhores. Então vai todo mundo participar da reforma da Previdência e arcar. Cada um vai arcar com a parte do peso da reforma. Todos. Chega dessa palhaçada no país, seu presidente Michel Temer, senhores congressistas. Tá? Não tem que tirar ninguém, não. Ok? E outra. Antes de fazer qualquer reforma da Previdência, cobre tudo que foi feito de errado nesse país, para cobrir o rombo. Corrija os erros. Chega desse negócio de ficar jogando sempre em cima do assalariado. E outra, cobre um pouco mais do patronal, da reforma da Previdência. Eu não vi falar nada do patronal até agora. Eu não vi falar. O que o patronal vai arcar mais na reforma da Previdência, seu presidente Michel Temer e senhores congressistas? Tá, eu quero ouvir, por gentileza, venham na televisão em horário nobre e explique para o povo. Tá, é obrigação explicar para o povo. Ok? Então, não deixar ninguém de fora, não ficar prejudicando assalariados e deixando patrões sem arcar com a reforma. Para não prejudicar os assalariados, fazer as seguintes ações, antes de fazer qualquer reforma. Acabar com as pensões inaceitáveis. Fiquei sabendo que tem filhos aí de militares, das Forças Armadas, se não me engano, que fica ganhando pelo resto da vida. Tá errado! Tá errado! Vamos parar com essas palhaçadas. Tá? Outras coisas, viúvas e viúvos, que ficam recebendo pelo resto da vida. Precisa acabar com isso. Viúva, viúvo. O que tem que fazer? Se não trabalha, já devia estar trabalhando. Já está errado se não estiver trabalhando. Tá? É obrigação de todos trabalhar, seja uma mulher. A partir dos 14 anos. É obrigação. E antes disso também pode trabalhar dentro de casa. De forma adequada pode, então não é proibido isso também não. Acabou. Desde ser a forma adequada, pode sim. Eu trabalho desde os 4 anos de idade, já trabalhava com meu pai com 4 anos de idade. Tá? Não é só dentro de casa não, trabalhava com ele ajudando no trabalho. Meio período. E não ver nada demais nisso, qual é o problema? Tá? Então é o seguinte, mas tudo bem, a lei não é 14? Então, a partir de 14 é obrigação. Vamos lá. Então, então aqui, ó, recebendo, né, os negócios das viúvas ou viúvos. Se não trabalhava, vai passar a trabalhar. Você vai ter 2 anos aí de conseguindo, recebendo pensão do marido que morreu. A partir daí, acabou, vai trabalhar. Tá? Exceto se a pessoa já tem idade para se aposentar. Aí sim, pega a pensão no meio e continua, porque já tem idade. Aí tudo bem. Mas aquelas pessoas que ainda não têm idade de se aposentar, viúvos, vai trabalhar depois de 2 anos que o marido morreu, que a esposa morreu. Você tá vendo aqui que precisa melhorar? Muita coisa antes de ficar começando a apertar o cerco em cima do assalariado. Tá? E tem outras coisas para fazer aí antes de fazer a reforma da Previdência. Fazer votar, por exemplo, trabalhar, quem pode trabalhar. Tem muita gente que eu vejo cuidando de cachorro por aí. Eu vejo.
Gente aposentada, antes da idade de aposentar. Cuidando de cachorrinho para lá e para cá. Peraí, cuidar de cachorro ele pode, trabalhar não pode? Eu vejo muito, tô falando aqueles que estão antes da idade de aposentar. Aposentaram por algum motivo aí, tá bom, faça uma reavaliação. Se tiver condição de trabalhar, volte a trabalhar. Ok? Se acabar com isso também no país. Tá? Acabar com o super salário, já falei, né? E etc, etc, etc. Ok? Reajuste de salário para algumas categorias, seu presidente Michel Temer. O senhor andou dando reajuste para algumas categorias sim, desde maio que o senhor assumiu. Eu critiquei, só que algumas coisas não foram resolvidas. Algumas o senhor deixou de dar reajuste, mas outros o senhor deu reajuste. Eu quero dizer que essas categorias que o senhor deu reajuste não são melhores do que ninguém no Brasil. Não são melhores do que ninguém. Tá? Então tá errado. O senhor tem que revogar esses reajustes que o senhor deu de maio até hoje. Ou o senhor dá reajuste para todo mundo, ou não dá reajuste para ninguém. Tá errado. Esse negócio de dar reajuste para um, outros não. O senhor tem que revogar. Os senhores congressistas, os senhores aprovaram também alguma coisa nesse sentido aí. Os senhores têm que revogar essa palhaçada. Ou o reajuste é para todos os assalariados, ou não é para ninguém. Tá? Reforma política, senhor presidente. Vamos lá. A principal reforma desse país, que era para ter feito, nunca foi feito, é a principal reforma. Chama-se reforma política. Onde o item principal é criar condições iguais de campanha eleitoral para todos os candidatos que candidataram ao mesmo cargo político, numa mesma área de abrangência. Então, por favor, senhor presidente Michel Temer, o senhor, junto com o Congresso, convoque uma Assembleia Constituinte. Os constituintes não serão indicados por partido, não, nem para os congressistas atuais. Convoque aí inscrição para quem quer se candidatar a constituinte, tem que ter nível superior. Por estado, quantidade igual de homem e mulher, por estado. São Paulo, por exemplo, 20 constituintes, não precisa ser muito não. 20, 10 homens, 10 mulheres, mas nível superior. E proporcional aos estados, ao número de habitantes. Não vai colocar igual em todos os estados, não. São Paulo é o que vai ter mais constituinte porque tem mais gente. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Ok? Então, convoca aí um dia para um período para inscrição. Tá? Todos que tiverem nível superior, que tiver ficha limpa, poderá se candidatar. Tem que ter ficha limpa também. Tá? Antecedências criminais, ficha limpa. Tá? Nível superior. Porque não adianta mandar semi-analfabeto para lá que não vai dar certo. Tá? Então, aí se inscreve, convoca um dia para todo o pessoal vir votar. Divulga esses nomes em condições iguais na TV. Divulga os nomes em site. E escolhe, é fácil. A pessoa seleciona, já vai no dia de votar, já seleciona os 20 que ele quer que seja. Ou cada um escolhe o seu, os 20 mais votados, as 10 mulheres mais votadas e os 10 homens mais votados serão os constituintes. E pronto, em 3 meses faz a reforma política. Tá? Dá uma ajuda de custo para essas pessoas fazer a reforma política, certo? Definem um valor de custo no período de 3 meses, né? Ajuda, que eles precisam sobreviver. Eles precisam ter uma ajuda para sobreviver. Define direitinho, sem problema, sem exagero, e faz a reforma política. Tá? Então, não sei por que ainda não fez. O senhor Michel Temer, com todo respeito, o senhor já está há 7 meses, cadê a reforma política? Tudo bem, durante o período do impeachment, eu até entendo que tinha que ter um jogo de cintura para aprovar. Mas depois de ir lá para cá, não, tem que fazer as coisas acontecer. Não importa se vai ter apoio do Congresso ou não. As coisas têm que acontecer. Tá? Então, reforma política. Renda digna. Precisamos fazer também a renda digna no Brasil. Tem muita concentração de renda hoje. Tá? Agora há pouco vi um grupo aí soltando fogos. Eu fico olhando, peraí. Soltando fogos com essa crise? Então tem gente aí com concentração de renda soltando fogos. Então, agora há pouco eu vi. Né? Então, peraí. Tem coisa errada aí. Né? E o que mais aqui? O negócio da renda digna, senhor presidente, senhores congressistas, é solução também para o crescimento. É uma das melhores soluções para o crescimento do país. Quanto mais nivela por baixo, menos crescimento você vai ter. As pessoas precisam ter renda para comprar, para fazer a economia girar. Tá? Então, outro item que precisa avançar no Brasil: justiça pública gratuita para todos. Isso é dever do Estado. Não é só a saúde que é dever do Estado, não. A justiça também tem. Se tem 2 itens que tem que ser dever do Estado, uma é a justiça, uma é saúde, a outra é a justiça. Que ainda não tem. Por que muita coisa não funciona no país? Por que tem muita impunidade? Porque não tem justiça.
A justiça tem que ir até a última instância, com prazo, de forma gratuita. Ninguém precisa ter dinheiro para ter justiça. Precisa acabar com isso no Brasil também. Tá? Então, falando aqui, e também resolver as demais demandas. Eu falei aqui das prioridades, né? E qual é o objetivo de qualquer governo? Qualidade de vida digna para as pessoas. Então, por isso que eu falei desses itens aqui que precisa resolver, tá? Não é só emprego, senhor presidente Michel Temer, senhores congressistas. As pessoas não precisam só de emprego. Elas precisam de renda digna também. Para que consiga o quê? A qualidade de vida digna que eu sempre falei. Tá? Então, falando de outras reformas aqui. Reforma tributária e reforma trabalhista. Não há dúvida, para você ver o que tem de melhor no mundo, as experiências melhores que existem, mais avançadas, desde que garanta qualidade de vida digna para as pessoas, e fazer o que tem de melhor. Né? Eu queria fazer um pedido também especial para o governador Alckmin, do estado de São Paulo, meu amigo pessoal, né? E também eu gostaria de fazer um pedido para ele em relação ao reajuste de funcionários do estado de São Paulo. Verificar o que é possível, senhor governador. Até fazer uma transferência de recursos para investimento para a área de reajuste de salário. Se for possível pela lei fazer isso, que seja feito, para que os funcionários do estado não perca muito o poder aquisitivo. Tá? Nós estamos aí há mais de 2 anos sem reajuste no governo do estado de São Paulo, para os funcionários públicos do estado. E precisaria ver uma forma, se tiver que alterar a lei, que altere lei. Tá? A vida das pessoas é mais importante do que certos investimentos de obras. Algumas obras pode deixar para depois, mas a vida das pessoas, elas precisam de pagar suas contas no dia a dia. Elas precisam ter um mínimo de dignidade para sobreviver e precisam do reajuste. Eu recebo muita reclamação de funcionários públicos, que eles sabem da minha